menos nesse vídeo, vai ser sobre os órgãos que envolvem o direito. Então, como eu já falei, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fórum e Ministério Público. Esses 4 órgãos são os que fazem funcionar a justiça. É assim nos outros estados? Obviamente é assim. É no país inteiro isso. Só que esses órgãos, eles são órgãos estaduais. Então, cada estado tem a sua defensoria, tribunal, fórum, ministério público. Então, vamos lá. O que a Defensoria Pública faz? Então, vamos lá. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal, que eu vou deixar linkado pra vocês, falando sobre trabalho do defensor público, do juiz e do promotor de justiça. Mas nesse vídeo vai ser diferente porque eu vou dizer o que cada órgão faz e não o que quem trabalha lá faz, entende? Então, começando com a Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? Nada mais é do que vários advogados que vão defender algum caso se a pessoa for lá procurar e de forma gratuita. Só que tem um detalhe. Para a função de quem trabalha lá na Defensoria Pública, eles não podem advogar ao mesmo tempo, assim como em todos os outros órgãos do governo. Quem é servidor, principalmente e especialmente na área do direito, porque a gente pensa que quem trabalha nesses órgãos são formados em direito, mas não necessariamente. A gente tem engenheiro, tem informática, tem administrador, tem contador, tem várias áreas, como uma empresa, não somente pessoas formadas no direito. Então, especialmente, quem é formado no direito não pode advogar. Porque pensa, vamos dizer que eu sou juíza. Eu vou estar cuidando de um caso. E como que eu vou cuidar e julgar e ao mesmo tempo defender ou acusar? Não faz nenhum sentido se eu for advogado de defesa ou de acusação. Não tem nenhum sentido. Então, por isso que juiz, promotor, defensor e desembargador não podem advogar ao mesmo tempo. Porque senão eles vão estar indo numa via de mão dupla o tempo inteiro. Defende, acusa. E não é assim que as coisas funcionam. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por isso que o que é recomendado, principalmente para os estudantes de direito? Termina a faculdade, faz a OAB, passa, advoga. Depois, se quiser fazer um concurso público, porque tem alguns concursos públicos que precisam de 3 anos de experiência. Então, formado em direito já conta com essa experiência. O segundo órgão que eu vou falar aqui é sobre o Tribunal de Justiça. O que o tribunal faz? Qual é a função do Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça trabalha no 2º grau. O que isso significa? Que quando a gente entra com um processo lá no fórum, o processo sempre vai iniciar no fórum. Eu vou começar pelo fórum porque fica mais fácil de explicar. Então, quando a gente vai entrar com um processo contra alguém ou contra alguma empresa, vai se iniciar no fórum, lá com o juiz. O que o fórum faz? Ele recebe as demandas, os problemas, os casos das pessoas para tentar resolver. De que forma? Conciliação, mediação, audiência. Enfim, lá quando o juiz vai receber o processo, vai ter o caso que a pessoa vai contar, que o advogado vai contar. Não necessariamente pode ser um advogado, vocês sabem que nós mesmos podemos entrar com uma ação, que isso também é outra. Que é um assunto para outro vídeo, mas enfim. Então o juiz vai receber a demanda da pessoa e vai analisar. Nossa, vamos marcar uma audiência. Chegando lá, as partes vão tentar conciliar amigavelmente. E aí vai se encerrar o processo. Se não resolver amigavelmente lá no fórum, vai para o 2º grau, que é o Tribunal de Justiça, que são os recursos. Então, as partes vão olhar a sentença e vão observar. Não concordo com a decisão do juiz. Vou entrar com recurso, porque nós não precisamos aceitar a decisão do juiz. Por isso, tem os recursos. Tem vários tipos de recurso. Um recurso para cada situação, que também é um assunto para o próximo vídeo. Então, o advogado, aí sim, para o 2º grau, nós precisamos de advogado. Então, quando a gente entra com algum processo sem advogado, o ideal é que se resolva no fórum. Porque se for para o 2º grau, se for lá para o tribunal, se for lá para os desembargadores, aí sim vai precisar de um advogado. Então, fica essa dica, que se entrar sem advogado, que é no JEC, nas pequenas causas, como, por exemplo, o direito do consumidor,
nós não precisamos de advogado no primeiro grau, mas para os recursos sim. Ah, agora eu entendi. Então, as partes não concordaram com a sentença do juiz. Eles vão poder entrar com um recurso que vai aí para o Tribunal de Justiça. E o que o tribunal vai fazer? O tribunal tem as turmas recursais. O que é isso? São vários desembargadores divididos em turma para julgar os recursos das pessoas. Mas o que acontece? Cada tribunal, cada turma, eles já têm algum entendimento formado sobre determinada área do direito, sobre determinados assuntos. E então, assim, se cair para determinada turma, a tendência é que eles votem já com o entendimento deles. Por quê? Porque existem várias pessoas e que colocam várias empresas ou várias outras pessoas também pelo mesmo motivo. Então já vem se formando um entendimento pelos desembargadores. Ok, entrou com recurso. O desembargador vai olhar assim, não, mas eu concordo com o juiz, eu não concordo com o que a parte está dizendo. Então, ele vai fazer o voto, vai fazer o relatório e a pessoa vai, então, ler o que o desembargador escreveu. Agora, a pessoa é obrigada a aceitar o que o desembargador escreveu? Não. Por isso que eu disse que existem vários tipos de recurso no tribunal. Mas esses recursos têm limite, porque uma hora vai ter que encerrar o caso. Alguma das partes vai gostar e outra não. É assim que funciona. Senão vai ficar sem fim. Mentira! Só que quando os recursos ali do tribunal se esgotaram, o que vai acontecer? Vai para Brasília. Precisamos ir lá? Não. É tudo de forma eletrônica. Então, o advogado vai ter acesso ali. Então, depois disso, vai para Brasília, lá para os ministros. Então, percebam, começa com o juiz, vai para o desembargador e vai depois para os ministros. Lá no Congresso Nacional. O que tem lá no Congresso? A Câmara e o Senado. No Senado trabalham os senadores, na Câmara trabalham os deputados, deputado federal e senador, lá em Brasília. Existe Câmara aqui nos estados? Claro que existe Câmara dos deputados estaduais e Câmara de vereadores. Então, vai chegar lá em Brasília, mas não são todos os casos que vão para Brasília. São os casos que ferem a Constituição, são mais problemas de servidores públicos, por exemplo, que envolve muito direito constitucional e direito administrativo. Então, como eu disse, começa com o juiz, vai para o desembargador, depois vai lá para os ministros, se for o caso, dependendo do assunto. Mas está faltando uma parte aí, que é o Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público? Ele é o custos legis. O que isso significa? Fiscal da lei. Como assim? Por exemplo, quando eu entro com um processo, vou lá no fórum, vou lá no juiz, vou peticionar a inicial. O que vai acontecer? O juiz vai receber meu processo. Só que digamos que eu seja muito amiga do juiz. É óbvio, na maioria das vezes que acontece a corrupção, né? Se eu for amiga do juiz, eu vou dizer, olha só, tô com um caso aí, assim, terrível, mas tu sabe, né, que nós somos amigos há bastante tempo, então profere a sentença favorável a mim. Isso acontece? Óbvio que acontece. Com os corruptos? Óbvio. Tem gente certa? Óbvio. Tem gente que não é corrupta? Tem. Corrupta? Tem. Tem gente que é corrupta? Tem. E por isso existe o Ministério Público, que vai ser o fiscal da lei. Ele é o fiscal da lei. Então, o que o Ministério Público vai fazer? Vai analisar esse processo junto com o juiz. Ele não vai deixar o juiz ler o processo sozinho e decidir. Porque o juiz não pode ser parcial. Ele tem que ser imparcial. E por isso, ouvindo duas opiniões do Ministério Público e do juiz, vai ficar mais fácil de não ter injustiça e para o juiz também não agir sozinho. Então, a função do Ministério Público é essa, é ser o fiscal da lei. Mas o Ministério Público é o fiscal da lei só nos processos? Não. O Ministério Público existem as promotorias. No fórum existe a vara, que, enfim, é uma subdivisão lá dentro do fórum
para os juízes se organizarem. E lá no Ministério Público existem as promotorias, que são onde os promotores se organizam. Então, existe lá no Ministério Público a área do meio ambiente, criança, direitos humanos, criminal, patrimônio público, que são dos órgãos públicos, e urbanística, onde envolve a cidade, né, coisas que afetam a cidade. Então, cada promotor trabalha em uma promotoria. Então, esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginei, mas eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque tem muito conteúdo ainda pra falar pra vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final, que foi bem longo. E eu vou fazer mais perguntas lá pra vocês, lá no Instagram, pra trazer as respostas aqui, porque eu adoro falar sobre direito, principalmente sobre as curiosidades do nosso dia a dia, que nós precisamos saber. Muito obrigada aí